voltará, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor para se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
Som. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante aqui no nosso meio, que a gente possa realmente sentir a presença do Senhor, como a gente acabou de cantar. Vamos, para a gente começar esse culto, abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 6. Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 6. Vamos fazer a leitura desse texto de forma alternada. Eu leio o versículo ímpar e vocês leem os versículos pares. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém. O profeta Isaías faz um convite aqui, sendo o homem que leva a palavra de Deus, para que todo aquele que mesmo que não tenha com o que adquirir vinho, pão e leite, que pudesse vir, que ele receberia essas coisas de graça. O convite não é do profeta Isaías, o convite é do nosso Deus. Ele fala: você não tem como merecer aquilo que eu tenho para você, você não tem com o que pagar, você não tem como ser recebedor de forma justa disso, mas venha. O convite que Deus faz é: vinde, vinde, porque a graça é que vai te suprir. Vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O convite que o profeta também faz é: ouvi-me atentamente, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Esse é o convite de Deus para a nossa vida nessa noite, para que nós possamos adentrar na presença dEle, por mais que nós não sejamos merecedores de nada de bom que Ele tem para nos oferecer. O convite dEle é: vinde. E o profeta ainda faz uma advertência no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o momento de a gente buscar a face de Deus, de invocarmos o nome do Senhor, invocarmos a presença dEle neste lugar, e sermos inundados com a sua presença, como a gente cantou agora há pouco. Vamos abaixar nossas cabeças e orar, pedindo para Deus estar abençoando esse período aqui. Pai, nós te louvamos, ó Pai, queremos dizer ao Senhor que aceitamos o teu convite, ó Pai, de virmos, de ouvirmos, de inclinarmos, ó Pai, os nossos ouvidos e o nosso coração na tua presença, desejosos, ó Pai, de achar o Senhor, porque sabemos que esse é o momento. Pai, nós queremos te buscar, te achar e te encontrar, e nos enchermos da presença do Senhor, recebermos, ó Pai, com humildade e com muita gratidão esse convite que o Senhor nos faz através do profeta Isaías, e nos prostrarmos e nos encontrarmos na tua presença, Pai. Esse é o desejo do teu povo nessa noite, que recebamos, ó Pai, a tua palavra em nossos corações, que possamos, ó Deus, entender a tua vontade para as nossas vidas nesse momento, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia novamente no Salmo 126.
Salmo de número 126. Eu vou te convidar para ficar de pé e a gente fazer essa leitura bem forte, bem alto, com bastante alegria, porque esse é um salmo de muita alegria. Salmo de número 126, que diz assim: quando o Senhor, vamos todos juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Em algumas Bíblias, debaixo do títulozinho aí em negrito desse salmo, tem escrito assim: cântico de romagem. E o que é romagem? Uma palavra que a gente está um pouco mais acostumado, como sinônimo de romagem, é romaria. Então, quando o povo ia para Jerusalém, para adorar o Senhor no templo, esse era um dos cânticos que eles iam cantando pelo caminho. Qual que era a motivação do povo deslocar das suas casas para vir ao templo adorar o Senhor? Era muita alegria e gratidão. Versículo 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Essa deve ser a sua motivação de estar aqui nessa noite. A ciência, a certeza de que grandes coisas o Senhor fez e faz e fará sobre as nossas vidas. O hino de número 147, ele fala sobre isso, sobre a vitória do Senhor. Ele diz que no capítulo, na primeira estrofe, se o eu quer levantar-se, se a gente começa a se gloriar, começa a achar que merece alguma coisa, quer se levantar contra a soberania de Deus, vencendo vem Jesus. Na segunda estrofe, lutas de sabores que vêm perturbar a nossa paz, sobre o mal que ameaça nos roubar a alegria, vencendo vem Jesus. E na terceira estrofe, aqueles que querem nos subjugar, querem nos afastar da graça de Deus, sobre essas pessoas também, vencendo vem Jesus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, vamos cantar esse hino então com muita alegria. Hino 147. Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas alguém procura ver-nos ser abraçado por Deus. Vencendo vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Som, agora sim. Vou convidar o nosso irmão presbítero Rogério para fazer uma oração de louvor e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar louvando ao Senhor, ó Deus, com nossos cânticos, com os nossos louvores, ó Deus. Estamos reunidos aqui na casa do Senhor, ó Pai, para glorificar o Seu santo nome. Nós somos gratos a Ti, ó Senhor, por esse local que o Senhor preparou para nós, ó Deus, para que pudéssemos estarmos reunidos no Seu santo nome. Obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra que o Senhor nos deixou, para que pudéssemos estudar na Sua palavra, meditar, ó Deus, nas Suas instruções, ó Pai, e que a Sua palavra seja nesta noite ministrada aos nossos corações e na nossa mente, que ela esteja, ó Deus, frequente nos nossos dias, ó Pai, que a Sua palavra sirva de instruções para o nosso comportamento, ó Deus, na nossa comunidade, na nossa escola, ó Deus, seja lá por onde quer que andemos, ó Pai. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti. E por isso nos reunimos, ó Pai, no nome santo de Jesus, para louvar e agradecer a Ti. E Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir ainda a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías novamente, capítulo 1, versículos de 10 a 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de 10 a 20, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor,
defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus fala para o povo dele, por mais que ele no versículo 10 esteja falando, vós povo de Sodoma e de Gomorra, essas cidades não existiam mais. Deus está falando e chamando de moradores de Sodoma e de Gomorra o próprio povo dele. Ele fala com eles assim, eu não aceito, eu não consigo suportar o culto de vocês associado ao pecado. Quando vocês levantam as mãos, a mão de vocês está suja de sangue. Quando vocês fazem orações, louvam o meu nome, eu quero tapar os ouvidos, porque eu não quero ouvir isso. E o motivo desse comportamento de Deus, dessa reação de Deus, é o pecado na vida do povo. E no versículo 18, eu imagino Deus puxando uma cadeira para o povo sentar e fala assim, vem cá, vamos conversar. Arrazoemos, pois, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa é a promessa do Senhor para aquele que aceita o convite de se prostrar diante dele, reconhecer a sua condição de pecador, confessar os seus pecados, e assim ele se tornará branco, se tornará puro e comerá o melhor dessa terra. Vamos abaixar nossas cabeças individualmente, que cada um possa confessar a Deus aquilo que tem feito, que tem desagradado ao Senhor, e em seguida eu vou orar agradecendo a Deus pelo perdão que Ele dá para nós, seu povo. Pai, ao nos achegarmos diante do Senhor, ó Deus, a nossa condição, ó Deus, é de reconhecermos que diante da glória do Senhor, diante da grandeza e da majestade do Senhor, nós nada somos e nada merecemos, Senhor. E é por esse motivo, ó Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor agora, ó Pai, impotentes, Deus, nada merecedores, ó Deus, pedindo, ó Pai, suplicando pelo perdão do Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor reconhece e aceita a nossa oração, quando vinda de um coração sincero, de um coração arrependido e de um coração que reconhece que na nossa condição de pecadores não podemos jamais entrar na Tua presença, ó Pai, mas nós queremos entrar diante do Senhor, ó Deus, mas para isso, ó Pai, te pedimos que limpe o nosso coração e já agradecemos, ó Deus, porque temos certeza que temos recebido esse perdão do Senhor. Renova as nossas forças, renova o nosso vigor, ó Deus, que nós possamos comer o melhor dessa terra e também nos deliciarmos com o melhor que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos imensamente pelo perdão que o Senhor nos concede, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé novamente e lermos juntos o Salmo de número 150. Salmo de número 150. Vamos fazer essa leitura novamente em conjunto, Salmo de número 150, todos nós juntos. Vamos lá? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder.
Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O convite do salmista para nós é que nós possamos olhar para as maravilhas que o Senhor fez, possamos olhar os seus maravilhosos feitos, a sua grandeza. E se você está respirando, tem alguém respirando aí? Se tem, esse é o momento da gente louvar ao Senhor, de nos colocarmos na presença dEle, adorarmos ao Senhor através dos cânticos, com a equipe de louvor. Graça e paz, irmãos. Que você esteja de fato entregando o seu melhor nessa noite a Deus, pois só Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, e o teu reino vem sobre nós, veremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, essa restauração é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, veremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor, esta restauração
santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Nossa oração altíssimo, sar esta nação, é o clamor da igreja que agora ouve a Deus. Nossa oração altíssimo, sar esta nação, é o clamor da igreja. Ouça, Senhor, nosso clamor, a nossa petição, a nossa oração, Pai. Cada um aqui que clama, Deus, por algum motivo específico na sua vida, que o Senhor atenda conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é bom, independente do que aconteça na nossa vida, Ele continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Cante assim: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo, Deus. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda a Tua vontade, o Senhor continua sendo bom. E por isso a Tua igreja está aqui nesta noite para Te adorar, para Te bendizer. Em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o
tua igreja te adorando, Tua Senhor. igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria nesse momento, apesar de nós não podermos, apesar de vocês não poderem receber o abraço caloroso da nossa igreja, fisicamente falando, que você se sinta abraçado, você que está visitando a nossa igreja nessa noite. A pandemia nos retira alguns privilégios, que é de nos abraçarmos, de estarmos próximos, mas que você se sinta abraçado, que você se sinta o calor dessa igreja, e que principalmente você sinta o calor da palavra de Deus falando ao seu coração, e que você esteja consciente de que essa igreja está de portas abertas para te receber quando você quiser retornar aqui ao nosso meio. Nós temos somente um aviso, é de que nessa semana, como sendo a primeira semana do mês, é a semana de oração. Então, de segunda a sexta-feira, às 19h30, a igreja estará reunida aqui em oração, em reunião de oração. Então você sinta-se convidado para estar aqui buscando ao Senhor durante essa semana. Livro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, diz o seguinte. Antes de ler, eu gostaria de falar o contexto desse texto, né? Paulo está aqui já no 11º capítulo, em que ele vem discorrendo sobre a eleição, sobre a justificação, sobre a graça, sobre a salvação que o Senhor preparou para nós, igreja, através de Jesus Cristo. E ele vem por 11 capítulos falando sobre isso. E quando eu leio o final do capítulo 11, eu imagino Paulo assim, sem conseguir mais se conter diante da maravilha que é a graça de Deus. E eu não sei se ele falou isso ajoelhado, ou se ele cantou isso, mas eu acho que não foi friamente com a pena no papel, escrevendo isso aí. Essa é uma expressão de alegria, de gratidão de Paulo, de exaltação a Deus pela maravilhosa palavra dele. Vamos ler? Romanos 11, eu vou ler e você acompanha aí. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele pois a glória, eternamente. Amém. Que essa expressão de louvor e adoração incontida, que seja a nossa atitude, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, nessa noite. Queria chamar o pastor João Pedro, para vir aqui à frente. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor João, em 2005, quando ele era pastor lá em Rio Branco do Acre. E aí, além de homem de Deus, se tornou meu amigo também. Então é um prazer recebê-lo aqui nessa noite, e a nossa oração é que o Senhor fale ao seu coração através dele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, porque o Senhor tem muito a fazer em nós e nessa igreja, ó Pai. Ó Deus, apesar da limitação do pastor, apesar da nossa limitação de compreendermos, ó Pai, a grandeza e a maravilha da Tua palavra, dos seus intentos, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ó Deus, que o Senhor possa superar essas dificuldades, essas limitações, e que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa aqui nessa noite, falando conosco,
e transformando o nosso ser. É o que nós te pedimos, ó Pai. Usa o teu servo e fala aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Para quem não esteve hoje pela manhã, vou procurar aqui, de maneira bem breve, falar um pouquinho da minha vida, da minha história, de maneira breve, porque o que importa, de fato, é a palavra do nosso Deus. Bem, eu sou casado com Zurei, que está ali no banco, aquela mulher bonita que está ali, né? Minha esposa, há 30 anos. Nós temos 3 filhos, 2 meninos e uma moça. O mais velho nosso é casado, e nós temos 3 netas. Nós temos... André, chegou a água. É que hoje de manhã eu quebrei um copo, irmãos. Aí o André falou, se você for quebrar o copo vai ficar ali embaixo para ser quebrado, né? Então nós temos 3 netas. A Mariana, a Giovana e a Ana. São 3 meninas, nossas netas. E os nossos filhos, o filho mais velho é o Hillard, o filho do meio é o Patrick Blancos, que a maioria dos músicos talvez o conheçam. Ele trabalhou no Cifra Club, produzindo videoaula. Então a maioria dos músicos aí deve ter tido algum contato. E a nossa filha mais jovem é a Flávia. Flávia está hoje em Vila Velha, concluindo a faculdade dela. Já era até para estar tudo certinho, mas por conta da pandemia teve um pequeno atraso. Eu pastoreei Corumbá, Mato Grosso do Sul, por 3 anos. E depois eu fui ao Acre, com uma missão bem bonita, onde eu fiquei 7 anos. E hoje eu estou em Manhuaçu, essa cidade que é difícil de falar, né? Manhuaçu é uma cidade do leste de Minas, uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes. Ela é uma cidade polo lá da nossa região. Em volta dela ali nós temos 27 cidades mais ou menos. Minas é o estado brasileiro com o maior número de municípios em todo o Brasil. E Manhuaçu é um desses municípios pitorescos de Minas, né? Minas é um mundo, Minas é um negócio fantástico. Se você ainda não conheceu Minas Gerais, você precisa conhecer Minas. Minas tem histórias, tem cultura, Minas é um mundo de fato. Então nós estamos ali próximo do Pico da Bandeira, onde o André já subiu algumas vezes, que vale a pena demais para quem gosta desse tipo de turismo. Um maravilhoso lugar. Estamos aqui a convite do Conselho para ser conhecido, especialmente pelo Conselho, para trazer aqui a nossa proposta, para eles nos ouvirem e poderem então, em oração, decidir nesse processo de transição, que para uma igreja nova como a de vocês, isso pode ser um pouco complicado, desafiador, porque vocês não passaram por grandes transições. Mas esse é um processo normal da igreja presbiteriana que tem 160 anos. Isso é um processo natural. A minha igreja também está em transição, já está mais adiantado que aqui, porque lá já está resolvido quem é o pastor que vai dar continuidade lá ao ministério em 2021. E nós estamos aqui, então, a convite do conselho, que sou grato, já por ter a oportunidade de estar, de conhecer a cidade linda. Fiquei num hotel que é 7 estrelas, 5 estrelas, o meu é 7, né? Ali, top, maravilhoso, né? Dias muito agradáveis aqui. Então, estamos indo amanhã, pela manhã estamos voltando. Vamos passar por Campo Grande, onde eu verei minha mãe. Fazem quase 2 anos que eu não a vejo. E por conta desse processo de pandemia ficou mais difícil ainda. Eu tenho 2 irmãos que moram em Campo Grande. Então nós vamos passar amanhã, só ver a mamãe mesmo, só de vista, dormir lá, e aí seguimos para Minas Gerais. A minha cidade de origem reflete muito a minha pessoa. Eu falei isso para o André ali, né? A cidade onde eu nasci reflete muito a minha pessoa. Eu nasci em Bonito. Entenderam? Então é isso. Foi ruim essa piadinha. Eu sou natural de Bonito por acaso. Meus pais foram para o Pantanal e numa cidade chamada Nioaque,
era onde havia maior recurso, mais próximo da época, porque tinha um exército. E meus pais estavam vindo para essa cidade, para o meu nascimento. Não deu tempo de chegar nessa cidade, então, por acaso, eu nasci em Bonito. Eu só nasci, eu nunca morei em Bonito. Então, só nasci, depois voltamos para o Pantanal. Eu sou pantaneiro de origem, criado no Pantanal. Não nesse Pantanal que a televisão mostra, né, que hoje é muito lindo, maravilhoso, continua lindo. Só que era um Pantanal hostil, difícil. Para chegar numa cidade demorava-se 3 a 4 dias. E nós vivemos nesse início da colonização do Pantanal. Então somos pioneiros lá. De lá eu fui para uma cidade que é a fronteira com o Paraguai, que é a cidade de Porto Murtinho, onde eu vivi boa parte da minha história, minha adolescência. E aí eu fui convidado para trabalhar num banco, me mudei para a capital, para Campo Grande, e aí seguiu-se a vida. Contei um pouquinho disso hoje pela manhã. Eu prestei concurso público, fui aprovado, fui funcionário público por 10 anos, e depois chamado para o ministério, e já são 25 anos nessa jornada de ministério. Como eu falei pela manhã, quando vem alguém nessa situação que eu estou, muita gente que está aí no banco fica na condição de ser aquele que avalia, né? Então, às vezes isso impede de que a palavra chegue ao teu coração, e eu gostaria que isso não acontecesse. Essa noite pode ser uma noite que a gente pode dar início a um longo tempo que a gente se encontra, ou pode ser apenas uma noite, e depois talvez a gente se encontre lá na glória, se Deus quiser, né? Dependendo das decisões, da orientação que Deus der para cada um de nós. Então deixa Deus falar de fato com você. Antes de eu pregar, eu quero te contar uma historinha. Minha esposa não gosta muito que eu conte muita história, mas eu fui para Minas, piorou isso, porque o mineiro gosta de história, gosta demais de história, principalmente se você falasse para o mineiro, pedir algo para o mineiro, e ele for te falar sim, ele fala sim, pronto, acabou. Se ele for falar não, ele te conta uma história. Ele fica uns 20 minutos te contando uma história para falar não para você. Não pode falar não assim, sem contar a história. Então, eu piorei um pouco, estou contando mais história depois de 10 anos em Minas. Vou contar uma historinha para vocês, sobre pregação, só para vocês entenderem, antes de eu começar a pregar. A história é a seguinte: o pastor estava lá 25 anos, 30 anos já de ministério. Um dia, a esposa dele saiu. Ele foi olhar lá no guarda-roupa e tal. Estava olhando lá pelo guarda-roupa e encontrou uma caixinha. Uma caixinha bonitinha, fechada. Ele nunca tinha visto aquela caixinha. Ficou curioso. Porque na verdade falam que as mulheres são curiosas. Isso não é verdade. O homem que é curioso. O homem não aguenta algumas coisas. Aí viu a caixinha, abriu a caixinha. Olhou, achou muito estranha a caixinha, mas ficou quieto. A esposa chegou e ele falou: amor, tem uma caixinha lá no guarda-roupa. Ela falou: meu Deus, amor, você mexeu na caixinha? Eu mexi na caixinha. Mas não era para mexer na caixinha? Aquilo não era para mexer, mano. Você mexeu na caixinha? Eu disse: mexi na caixinha. O que tem? O que é aquela caixinha? Falou: aquela caixinha, meu amor, é o segredo do seu ministério. Falou: o segredo do meu ministério dentro daquela caixinha? Segredo do teu ministério está dentro da caixinha. Falou: mas agora ficou mais confuso ainda. Você viu o que tinha dentro da caixinha? Eu falei: eu vi. Falou: o que tinha dentro da caixinha? Tinha 3 ovos e R$1.000. Mais confuso ainda, amor. O que é isso? Falou: não, amor, seguinte, quando você prega mal lá na igreja, eu coloco um ovo na caixinha. Ele chegou a ficar feliz da vida, né? 25 anos, só tem 3 ovos. Então, 25 anos, só preguei mal 3 vezes. Ele falou: e os R$1.000? Falou: quando junta uma dúzia, eu vendo por R$1. É triste, moço. Então é só para acalmar o seu coração aí, para você ficar mais tranquilo, porque eu espero não ganhar um ovo
nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, nós te louvamos mais uma vez nessa noite. Eu quero te louvar, Pai, por dons e talentos nessa igreja. Te louvar pelos dons da música, que faz tão bem o nosso coração. Te louvar por esses meninos talentosos que nos conduziram em adoração ao Senhor. Muito obrigado. Quero te louvar, ó Deus, pela vida do André, ó Deus que conduziu a nossa liturgia aqui também. Muito obrigado pela vida dele. Continua usando a vida do André como lhe apraz. Te louvar pelo teu povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que veio nesta noite ouvir a tua palavra. Obrigado, Deus. E acima de tudo, te louvar por essa palavra, que é palavra viva e eficaz. E rogar ao Senhor que o Senhor fale conosco de maneira clara, objetiva, para que possamos entender a tua palavra e aplicar ela nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de Marcos, apesar de na nossa ordem ser o segundo, Mateus, Marcos, o Evangelho de Marcos é o primeiro dos evangelhos. Ele fora escrito ali por volta do ano 50, 52, mais ou menos. E o autor é o João Marcos, aquele da confusão com Paulo e Barnabé, ele mesmo. E o público de João Marcos eram os romanos. E ele é um evangelho objetivo, direto. Por isso ele é um evangelho mais enxuto que os demais. E ele vai servir como base para Lucas e para Mateus. E aí nós temos os chamados evangelhos sinóticos, que é no mesmo plano, que estão, as histórias se cruzam nesses três evangelhos. O texto que nós estamos lendo, queridos, eu costumo dizer que tem duas formas da gente olhar para a Bíblia. A primeira delas é encontrar no texto o que está escrito. O que está escrito no texto é o propósito, é a razão para a qual o texto fora escrito e revelado a nós. É descobrir através da exegese, através do estudo do texto original, qual o propósito do texto. Só que esse texto nem precisa disso. O propósito, a razão para a qual esse texto foi escrito é dizer para mim e para você: Jesus Cristo é Deus. É isso, ponto, acabou. Por quê? Só Deus, o Criador, o Verbo que se fez carne, aquele que estava no início, aquele que criou todas as coisas,
tem poder sobre a sua criação. Então ele diz: vento, acalma, acalma. Mar, acalma, calma. Porque ele é o Criador. E só aquele que é Criador, Deus Todo-Poderoso, pode fazer isso. Então o que Marcos está fazendo aqui é revelar para mim e para você que Jesus Cristo é Deus. Ponto. Acabou. Esse é o propósito do texto. Isso que está escrito. Mas uma outra forma da gente tratar a Bíblia é o que está lido. Aí é a forma devocional. Aí é a forma da gente tirar aplicações para a nossa vida. Então, por exemplo, dizemos: estamos passando por uma tempestade. Não tem vento, não tem mar. E nós então usamos isso de maneira alegórica. Por exemplo, quando enfrentamos problemas, dificuldades da vida, problema de ordem financeira, problema familiar, problemas de saúde, seja qual for. Então nós usamos o termo assim: estamos passando por uma tempestade. Nós não pegarmos esse texto e usarmos dessa maneira, não chega a ser algo errado. Mas nós precisamos entender primeiro que o propósito do texto é mostrar para nós que Jesus Cristo é Deus. Acontece, queridos, que esse texto, ele desconstrói algo que vem acontecendo já há uns 20 anos, e foi sendo arraigado no meio do povo, e ficou muito forte no arraial evangélico, de forma que até nós, reformados, doutrinados, conhecedores da palavra, muitos embarcaram nisso, que é o seguinte: dizer o seguinte: quem é crente de verdade não tem problema. Então, se você tem Cristo, você não pode ter problema. Duas coisas podem estar acontecendo: ou você não tem Cristo, ou você está em pecado. Isso foi falado e repetido, e repetido, e repetido, e nós passamos a acreditar nisso. De forma que quando nós passamos por uma angústia, por uma tribulação, por uma enfermidade, nós duvidamos da nossa fé. Nós colocamos em xeque a nossa fé. Será que de fato eu sou crente? Ou será que eu estou de fato com algum pecado que eu não consigo identificar? Então, queridos, o primeiro propósito desse texto é desconstruir isso. Se você quer um tema para essa noite, eu diria o seguinte para você: com Jesus no barco. Lá na terceira igreja nós trabalhamos com grupos pequenos, e a mensagem que eu prego no domingo à noite, quando os nossos grupos se encontram, eles aplicam essa mensagem. Eles discutem essa mensagem de maneira que eles aplicam na vida. E por isso, todas as mensagens na terceira igreja presbiteriana são anotadas. Então as pessoas têm caderninhos lá, têm o celular, seja lá como for, eles anotam a mensagem. Irmãos, isso é uma alegria na vida do pastor. Sabe por quê? Quando é quarta-feira, você não lembra mais nem o texto que o pastor pregou, quanto mais o que ele pregou. Então, quando se anota e quando volta isso durante a semana, quando se discute isso, isso entra na nossa vida. Essa é uma das grandes alegrias que a gente tem quando se trabalha com pequenos grupos. Com Jesus no barco, nosso tema dessa noite. Então eu quero considerar a primeira coisa com você: com Jesus no barco, teremos tempestades. Olha o que eu estou afirmando para você, querido. Eu não estou dizendo assim: com Jesus no barco, talvez a gente tenha tempestade. Eu estou dizendo: com Jesus no barco, teremos tempestades. Quem que está nesse barco? Jesus. Quem mais está nesse barco? Os apóstolos. Os top, os crentes mais top que podia ter. O que aconteceu? Tempestade. O que Jesus falou para nós
Jesus nunca nos enganou. Ele disse o seguinte: nesse mundo tereis aflições. Ele não disse assim, talvez vocês tenham, pode ser que vocês tenham. Ele não nos enganou. Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Querido, dos 12 apóstolos, o único que morreu de morte natural foi João, preso na ilha de Patmos. Todos os outros foram martirizados. Quando nós somos convidados para o Evangelho, nós não somos convidados para uma vida fácil. Nós não somos convidados para um mar de rosas, que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade. Pelo contrário, nós somos desafiados a viver em guerra, desafiados a entender que, de fato, o cristão, ele vai passar sim por angústia. Então, com Jesus no barco, nós vamos sim ter tempestades. Talvez até mais do que aqueles que não conhecem Jesus. Talvez até mais. Porque Jesus diz, pelo meu nome, vocês serão perseguidos. Se você for um cristão genuíno, verdadeiro mesmo, provavelmente você vai enfrentar oposição maior do que aquele que não é. Você não está isento, querido, de uma enfermidade. A Bíblia nunca disse isso. Crente não tem depressão. Para que homem mais crente, querido, que Elias? O homem orava, parava de chover. O homem orava, chovia de novo. O homem orou, desceu fogo do céu. E chega uma hora que Elias está deprimido ao extremo. Ele senta embaixo de um pé de zimbro e diz para Deus, eu quero morrer. Eu não quero mais viver. E Deus alimenta Elias com um alimento extraordinário, que faz ele seguir 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o Monte Horebe. E quando ele chega lá, ele vai para a caverna. Ele não vai para o alto do monte adorar. Ele está depressivo. E ele é Elias. Aí você fica pensando, será que o crente não pode ter não? Pode, acontece. Acontece toda sorte de sofrimento com o crente. Problema financeiro, problema de ordem de saúde, problema familiar. Aliás, irmãos, família é um dos lugares que mais a gente fere os outros. O lugar onde tem mais ferida é dentro da nossa família. Você já observou que se você está andando na rua, você esbarra em alguém, você olha do lado e gentilmente diz assim, desculpa querido, foi sem querer. Você já reparou como acontece quando você esbarra em alguém em casa? Como é que é a reação? Geralmente nós somos grossos com os nossos familiares. Então família é um lugar de dor, é um lugar que se fere, mas é um lugar que se cura, que se restaura, que se renova. Então a primeira afirmação que eu quero consolidar com você nessa noite e desconstruir uma ilusão, um engodo que fora dito para nós, é que com Jesus no barco, nós teremos sim aflições. Não estaremos livres das aflições pelo fato de sermos crentes. Segunda questão, queridos. Com Jesus no barco, essa é a parte boa, queridos. Nós temos a quem recorrer. Veja o texto que a hora que a situação está no limite, a hora que a situação chegou no insuportável, eles recorreram a Jesus que está dormindo no barco. E Jesus levanta e resolve. Na mesma hora, Jesus levanta e resolve. A parte boa dessa história é que apesar de passarmos angústias, tribulação, no mundo tereis aflições, mas, o que é que o texto diz? Não se turbe o vosso coração.
Não se angustie ao extremo, porque você tem Deus. E Deus é o meu socorro bem presente no tempo da angústia e da tribulação. Ele vai socorrer. Ele vai te socorrer. Se de repente você entrou aqui essa noite passando por um tempo difícil, saiba que existe um Deus que se importa de verdade com você. Ele se importa de fato com a sua dor. Ele sabe da sua dor. Ele se importa com a sua dor. E Ele está pronto para te socorrer. No seu momento de angústia, de dificuldade, Deus vai te socorrer. Deus pode usar homens. Deus pode usar circunstâncias. Deus pode usar o improvável. Mas o fato é que Ele vai te socorrer. Eu vou te contar uma pequena historinha. Uns 7 anos atrás, eu comprei um carro em Campo Grande, já estando em Minas. E eu vim para buscar o carro, sozinho, vim de avião, desci no aeroporto, fui, peguei o carro que já estava tudo certo, e fui para casa, só. E eu estava andando num trecho, não sei quantos conhecem ali, entre Campo Grande e Três Lagoas. Eu já saí à tarde, e tinha um trecho ali que celular não pegava, não tinha recurso nenhum. Eu estava atrás de 3 caminhões, soltou uma calota daquela do caminhão e despedaçou aquilo e passou embaixo do meu carro. E aquilo passou embaixo do carro e cortou exatamente o cano da gasolina do carro. Eu andei mais alguns metros e meu carro parou. E aí eu olhei embaixo do carro, estava vazando e eu deduzi que era gasolina, mas eu não tinha noção do que fazer. Não tinha celular, não pegava celular para ligar para guincho, para seguro, para alguma coisa, não tinha nada. E a noite já estava começando a chegar. E fiz sinais para alguns carros para tentar me socorrer, ninguém parava. De repente veio um caminhão, uma F4000, e parou atrás do meu carro. Desceu um senhor e um rapaz, uns 20 e poucos anos. E eles desceram e falaram, para que foi? Eu falei, cara, eu acho que cortou o cano da gasolina. E o rapaz já entrou embaixo, assim, olhou, estava vazando. Ele foi no caminhão, pegou um macaco, e já ergueu o meu carro para não vazar mais a gasolina, né? Para levantar uma parte, para não vazar mais a gasolina. Já entrou embaixo, voltou no caminhão, pegou um negócio lá, emendou a mangueira lá que estava quebrada lá, disse para mim o seguinte, faz o seguinte, a gente vai aqui, vai na frente, nós vamos atrás com o caminhão, logo na entrada da cidade nós temos uma oficina, vamos parar lá, a gente vai arrumar o seu carro. E eu fui, não tinha muita coisa, não tinha muita escolha, eu fui com eles. Chegou lá, eles colocaram o carro no elevador, já à noite já, levantaram o carro e o menino trabalhou mais do que o pai. Trabalhou, consertou, não foi tão difícil, mas ele consertou e o carro estava pronto. O nome dele era Mateus. E eu fiquei pensando o seguinte, o cara me emprestou um socorro, trouxe para a oficina, consertou o carro, eu pago qualquer coisa que ele pedir. Né? E geralmente nessas situações o pessoal quer dar uma exploradinha, quer cobrar um pouco a mais e tal. Falei, cara, qualquer coisa que ele pedir está valendo, porque já foi muito que ele fez. Ele baixou o carro e disse assim, essa altura a gente já tinha conversado muito. Ele já sabia que eu era pastor, não sei o que e tal. Papo vai muito ali, né? Eu e o Mateus. Eu sabia que ele era estudante de engenharia e durante o tempo que ele tinha, ele trabalhava dando socorro ali na estrada para ganhar um dinheiro. Aí terminou, eu perguntei assim para o Mateus, quanto foi, Mateus? Me preparando para um valor muito alto. Ele olhou para mim e falou, não foi nada não, eu sou crente. Eu tive vontade de sentar e chorar. O Mateus foi um anjo que Deus mandou para me socorrer. Aí eu lembrei das tantas vezes que nós, andando por estrada, paramos para socorrer pessoas. E lembrei de um texto bíblico que diz o seguinte, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de dias o recolherás. Deus tem socorro para nós, queridos. Ele usa o improvável para nos socorrer. Ele usa aquilo que a gente não imagina e não espera para nos socorrer. E eu poderia passar a noite contando quantas vezes nós já fomos socorridos por Deus.
Deus é gracioso. E Ele se importa assim com você. Ele se importa assim com a sua dor, com o seu sofrimento. E Ele está pronto para te socorrer. Para usar pessoas como o Mateus foi instrumento da minha vida, ou para usar circunstâncias para mudar a sua história. Mas o fato é que Jesus se importa sim. Quando eles clamam, Jesus prontamente os socorre. Com Jesus no barco, teremos tempestade. Com Jesus no barco, teremos a quem recorrer. Mas a parte que mais me impacta desse texto, queridos, está no começo do texto. Se você está com a tua Bíblia aberta, olha o detalhe aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Com Jesus no barco, nós vamos para outra margem. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Nós vamos para outra margem. A outra margem, queridos, nos aguarda. A outra margem é o que nós cantamos, o reino sempre eterno. Nos aguardamos. Nós vamos para lá. Nós estamos caminhando para lá, mas não como alguém que está assim, não sei. Eu estou caminhando para lá com a certeza de que eu estou indo para chegar. Porque quem está dizendo isso é o meu Jesus que me salvou. Passemos para outra margem, nós vamos para outra margem. Pode ser que passemos por angústia, por tribulação, por tempos difíceis, mas nós vamos sim para outra margem. Tenha certeza de que com Cristo nós vamos para outra margem. E aqui eu quero ilustrar com duas histórias para vocês. A primeira foi contada há algum tempo por Ed René. E Ed René contou essa história e ela me impactou tanto que eu já contei essa história várias outras vezes. Ed René contou a história de um casal, né, de missionários que trabalharam fora da Inglaterra por muito tempo, acho que na África. E depois de 50 anos que eles estavam trabalhando como missionários, estavam voltando, aposentados, jubilados. A vida do pastor é engraçado, moço. Quando ele vai aposentar, ele é jubilado. Pensa na palavra, né? Júbilo. Ele fica sem igreja, sem sustento. Aí ele foi jubilado. E eles estão voltando para casa. E vieram de navio. E eles vinham no caminho pensando: será que a igreja vai estar lá no porto esperando a gente? Será que a igreja vai estar lá para receber a gente? Será que vai ter alguma festa? Será que alguém vai lembrar da gente? E vinham conversando sobre isso. E quando o navio estava se aproximando do porto, eles viram que tinha uma banda. E ele falou: meu Deus, a igreja veio aqui para receber a gente. Só que eles estavam na terceira classe. Desceu a primeira, desceu a segunda. Quando eles desceram, não tinha banda, não tinha mais nada. E eles foram para casa. Quando eles voltaram para casa, depois de 50 anos, e chegaram na casa deles, estava uma casa sem reforma. Estava uma casa velha. E aquele homem então entrou na casa e começou a se sentir revoltado com tudo aquilo. E ele disse então para sua esposa: faz o seguinte, esposa, ora aí para o seu Deus. Já não era mais o Deus dele. Ora aí para o seu Deus para ver o que é que ele responde. Se é isso que um homem crente, depois de trabalhar 50 anos, se é isso que ele ganha quando ele volta para casa. Eu vou sair, vou dar uma volta. E quando eu voltar a gente fala sobre isso. E ele saiu. E quando ele voltou já tinha cheiro de comida. Saindo ali, a esposa já estava preparando alguma coisa para eles comerem. E ele então chegou para a esposa e perguntou: você orou para o seu Deus? E ela não mudou a voz e disse: orei. E o que ele respondeu para você? Que nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa. Nós estamos a caminho. Nós não fomos para outra margem. Nós estamos a caminho dessa margem. Essa história ilustra muito bem o texto, queridos. Vamos para outra margem. Nós estamos a caminho.
Nós não chegamos, mas nós chegaremos com toda certeza. E a outra ilustração que eu quero contar, uma experiência pessoal de pantaneiro. Nós morávamos numa fazenda e o acesso para a gente comprar alguma coisa era uma cidade do Paraguai, na qual nós íamos de barco pelo Rio Paraguai. Muita gente conhece o Rio Paraguai aqui, um rio bem estreito, limitado, mas lá para frente ele vai ganhando muita água. Em alguns lugares ele tem 300, 500 metros de largura. E ele tem uma característica muito intensa lá. Quando venta sul, criam ondas bem altas no rio. E uma determinada tarde, o papai disse assim: eu vou comprar alimento na cidade. E chamou um funcionário da fazenda para ir com ele, ele era gerente. E eu disse: pai, eu posso ir também? Eu tinha uns 7 anos. Pai, vamos. E nós entramos no barco. E era um barco com um motor no centro e com alguém que vai lá atrás com um leme pilotando o barco. Nós fomos, fizemos as compras e tal. Dia muito feliz para mim, porque comprava um leite condensado, que era a alegria da vida daquele momento, né? Coisa boa era você poder furar aquela latinha do leite condensado e chupar ela toda, era a alegria da vida. Então fomos lá, tal, fizemos as compras, voltamos. Quando nós começamos a voltar, o tempo virou e começou a ventar sul. E faziam ondas muito consideráveis. E nós estávamos do lado oposto da fazenda, do rio. E viemos pela margem, tranquilamente. Só que quando chegou em frente à fazenda, a gente tinha que atravessar o rio. E as ondas estavam muito altas. Eu não sei precisar, mas eram ondas bem altas. Papai era um perito total em barcos. Um homem habituado, criado ali, foi preparado, forjado naquilo. Então ele era muito perito naquilo. Nós fomos atravessar o rio. Ele colocou o rapaz lá segurando o leme, que era só para firmar e atravessar, e ele ficava no motor. Então o que acontece? O barco sobe na onda, e aí ele cai. E quando ele cai, você vê as ondas vindo para cima do barco. Aí tem que acelerar o motor. Eu escuto esse barulho até hoje. Aí sobe. Aí para o motor. Aí ele cai. Quando ele cai, acelera de novo. E ele sobe a onda. Irmãos, cada vez que aquele barco caía, eu vibrava de um tanto. Aquilo para mim era uma aventura fantástica e eu vibrava com aquilo. Eu não sei quanto tempo demorou para que nós atravessássemos o rio, não foi muito. Mas aquilo, cada vez que aquele barco caía, eu olhava aquelas ondas vindo e o papai acelerava. Aquilo para mim era um negócio fantástico, tremendo. E quando a gente estava chegando próximo da fazenda, os restantes dos peões da fazenda estavam com barcos preparados e eles estavam no alto do barranco, olhando a possibilidade do nosso barco afundar. E eles irem socorrerem a gente. Então, quando o barco atracou lá na fazenda, quando chegou lá do outro lado, o meu pai não conseguia sair do barco. As pernas do papai travaram, porque ele estava nervoso ao extremo, angustiado ao extremo, porque provavelmente se aquele barco afundasse, ele iria tentar me salvar e provavelmente não conseguiria, morreríamos todos. Ele não conseguia sair por tensão nervosa. Mas eu, queridos, eu estava na maior aventura da minha vida. Sabe qual que era a minha certeza? Eu vou para o outro lado. Sabe por quê? Quem estava pilotando o barco era meu pai. E a minha confiança era plena nele. Sabe por que você vai para o outro lado? Porque quem está pilotando o barco é Jesus Cristo. Você tem dúvida de que você vai chegar na outra margem? Tem alguma dúvida no teu coração que você vai para outra margem? É Jesus pilotando esse barco. Não pode haver dúvida no nosso coração. Olha o que Jesus diz aqui para esses homens. Jesus diz, então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E isso ecoa ainda hoje, queridos. Toda vez que nós passamos por um tempo de angústia, a gente fica assim tímido.
a nossa fé fica angustiada, nós podemos ter uma convicção, queridos. Nós vamos para outra margem, sim, porque quem está no comando desse barco é Jesus Cristo. Não pode haver dúvida no nosso coração quanto a isso. Ainda que passemos por angústia, por tribulações, por tempos difíceis, nós vamos para outra margem, porque quem me convidou a entrar no barco e quem está comigo nesse barco é Jesus Cristo. Então não pode haver dúvida no meu coração, não pode haver dúvida no teu coração. Tem que haver convicção, fato, que você está a caminho da outra margem. E eu aprendi uma coisa, queridos, de uma certa forma, nós estamos sempre próximo de uma tempestade. Ou nós estamos no meio de uma, ou nós estamos para entrar numa, ou nós estamos saindo de uma. Tempestade no sentido de tribulação, de angústia, de sofrimento, está sempre por ali. Nós estamos sempre lidando com isso. Mas a gente precisa ter convicção que Deus está pronto para nos socorrer e que nós vamos para outra margem. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos agora, curvar a tua cabeça e falar com Deus. De verdade, queridos, eu não sei nada a seu respeito, absolutamente nada sobre essa igreja, a não ser muito pouca informação que os irmãos foram me passando durante esses poucos dias que eu aqui estive. Então eu não conheço a tua vida, eu não sei quem você é, eu não sei em qual momento da sua vida você está vivendo, mas eu queria orar com você nessa noite para uma convicção: nós vamos para outra margem. Eu queria que teu coração se enchesse dessa convicção: nós vamos para outra margem. Então não importa qual é o tempo, qual é a angústia, qual é a dificuldade, creia, nós vamos para outra margem. E se porventura você estiver passando por um tempo difícil, por um tempo de angústia, e quiser orar comigo nessa noite, eu queria pedir para você ficar em pé no seu lugar, para que pudéssemos orar nessa noite. Então, se você está vivendo um tempo de angústia, de tribulação e quer orar comigo, fica em pé no seu lugarzinho, não precisa sair daí. Fica em pé e nós vamos orar nessa noite, na certeza de que nós vamos para outra margem. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Você vai orar com alguém que passa pelas mesmas angústias, pelas mesmas dificuldades. Mas eu queria orar com você para que o seu coração enchesse de convicção nessa noite. Nós vamos para outra margem. Você tem a quem pedir socorro, e Ele é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Creia nisso. Tenha essa convicção no teu coração nessa noite. Pai querido, nós queremos te bendizer, nós queremos te louvar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Jesus Cristo vivo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. E eu quero recorrer a Ti, Pai, como aqueles homens recorreram no dia da tempestade. Eu quero recorrer a Ti em fraqueza, em limitação, como aqueles homens recorreram, e dizer: socorre-nos, ó Deus. Eu quero juntar a minha oração com os meus irmãos que estão em pé nessa noite, e dizer ao Senhor: socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, ó Pai, no tempo da angústia e da tribulação. Socorre-nos, Senhor. Mas eu quero juntar a minha oração com os meus irmãos para dizer a Ti também: obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza do que o Senhor ouve a nossa oração.
E temos a certeza que neste lugar, nessa noite, o Senhor está ouvindo o nosso clamor. E o Senhor há de responder ao clamor deste povo que clama ao Senhor nessa noite, que se junta a mim em oração, Pai. Ouve a oração deles. Ouve a oração que sai do coraçãozinho deles, Pai. Responde e socorre a cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Dá socorro, dá-te pressa em socorrer-nos, ó Deus. Traga ao coração de cada um desses queridos a convicção de que nós vamos sim para outra margem, porque o Senhor há de nos conduzir até lá. Enche o coração deles de fé, de coragem, de esperança, Senhor, no nome de Jesus. Traz esperança viva para o coração desses queridos. Traz convicção, vida, para que eles possam continuar a jornada convictos de que o Senhor está com eles e de que o Senhor está respondendo ao clamor feito neste lugar, Pai. Nós confiamos em Ti. Com gratidão no nosso coração nós oramos a Ti, na certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor, no nome daquele que é o eterno Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Pode sentar, querido. Nós queremos, em nome da igreja, agradecer ao pastor João Pedro e agradecer a Zurei por esses dias que passaram aqui conosco. Tenho certeza que a igreja foi abençoada e nós muito mais com a presença de vocês lá conosco. Vamos ficar de pé nesse momento. Vou convidar o pastor para impetrar a bênção e assim estamos encerrados no nosso culto nessa noite. Recebam, queridos, a bênção do Deus vivo, do Deus que te chamou e do Deus que é contigo até o dia final, como promessa dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do eterno Pai e o consolo que não tem fim do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu amado, sobre a vida da sua família e sobre a vida do povo de Deus espalhado pela face da terra, todo sempre. Gostaria muito de abraçar cada um de vocês, mas estamos impedidos, né? Então recebe o nosso carinho, o nosso abraço. Deus continue fortalecendo, fortaleça a sua fé, fica firme na sua igreja e sirva a Deus com alegria. Vão em paz.